Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu faço para filtrar as melhores ações da bolsa e analisar mais de uma ação ao mesmo tempo. E para isso a gente vai pegar o setor de saneamento e comparar as ações da Sabesp, da Copasa e da Sanepar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e dessa vez a gente vai usar o site do Status Invest. Inclusive eu vou deixar o site dele aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em ações e busca avançada. E aqui a gente vai filtrar por setor. Como vai ser o setor de saneamento, que a gente já definiu, a gente vem aqui em utilidade pública, água e saneamento e vem aqui em buscar. Aqui eu gosto sempre de analisar aqui por ticket, apesar de já estar organizado aqui. E aí o que a gente vai analisar? A gente vai vir aqui nessa ferramenta e vai colocar algumas coisas para a gente dar uma olhadinha. O ticket, né, que é o código, o preço, a estimativa a gente vai tirar, analistas a gente vai tirar, os dividend yield a gente deixa, o PL eu vou tirar. E vamos desmarcar aqui, vamos deixar poucas coisas só para a gente dar uma olhadinha rápida. Vamos deixar a margem líquida, vamos tirar esses outros aqui, vamos deixar a dívida sobre EBITDA, vamos deixar aqui a liquidez média diária e vamos fazer um primeiro filtro aqui. Nesse primeiro momento, o que a gente vai dar uma analisada? A liquidez média diária. Tá vendo esses daqui que tá com 0? Essas daqui significa que as pessoas quase não compram, ó, a média é de 0 negociações em valor. Então, a IGN3, a gente não vai analisar ela. Essas duas aqui a gente não vai analisar porque não tem liquidez, ou seja, as pessoas não estão comprando e vendendo ela. E a ORVR a gente não vai analisar porque tá vendo a margem líquida? Tá negativa, isso significa que ela tá tendo prejuízo. E esse é o primeiro filtro que eu fiz e por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês como que eu cheguei na Sanepar, na Sabesp e na Copasa. E aí agora a gente vai fazer uma análise mais detalhada dessas três ações. Ah, e tá vendo aqui, ó, a gente tem Sanepar 11, 3 e 4. Como eu gosto de dividendos, eu prefiro a Sanepar 4. Mas caso você queira pegar a 11 porque tem uma liquidez diária maior, não tem problema nenhum. Vou abrir todas elas aqui numa guia separada para a gente fazer a nossa segunda análise do nosso segundo filtro. O que a gente vai analisar? Eu separei alguns critérios aqui, como liquidez, tag along, recorrência de dividendos, a dívida dela quando comparado com o caixa da empresa, a margem líquida e o free float. São as únicas coisas que você precisa analisar? Não. Mas nesse vídeo aqui eu vou utilizar esses critérios, combinado? Então vamos lá. A SAPR4 aqui, que é a Sanepar, ela tá custando por volta de R$ 3,50. Ela tem uma liquidez média diária acima de 300 mil, então isso aqui é um ponto positivo. Tem tag along de 100%, isso também é ótimo. O que é o tag along? O tag along é, por exemplo, se a empresa for vendida para outra empresa, o valor que essa pessoa que comprou vai pagar para o dono majoritário da empresa também vai pagar pelas suas ações. Isso daqui, quando não tem tag along, se tiver essa venda, essa pessoa que comprou pode pagar o preço que ela determinar ali. Então isso aqui é uma proteção para quem é investidor. Eu gosto sempre de olhar, tem pessoas que não se importam com isso daqui e tudo bem. Mas enfim, então vamos olhar aqui na Sabesp. A Sabesp, que é a SBSP3, ela tá custando mais ou menos R$50, R$49,50 quase, né? Tem uma liquidez de mais de 300 mil? Tem uma liquidez mais 300 mil. Tag along também acima de 100%. A Copasa tá custando por volta dos R$13,50. Tem liquidez acima de 300 mil e também tem tag along acima de 100%. Ponto positivo para todas elas. Já joguei esse dado aqui para nossa planilha, agora vamos dar uma olhadinha no histórico de dividendos. Quando a gente pega aqui o histórico da Sanepar, a gente vê que tem anos que ela paga um pouco mais, 15%, e tem anos que ela paga um pouco menos, 4%, 5%. Quando a gente pega aqui a Sabesp, a gente vê que o dividendo fica sempre abaixo de 3, ó, 3,10, 1,9. Quando a gente vai aqui na Copasa, isso já fica um pouquinho diferente. Tem anos que ela paga 4, 2,
tem anos que ela paga abaixo de 1%, tem anos que ela paga 50% de dividend yield, isso daqui lembrando que é não recorrente, ou seja, não é todo ano que acontece. Em 2021 ela pagou 7% e atualmente ela ainda está aqui nos 4%. Então, na média, ela está pagando entre 2% e 6%, 7%. Agora a gente vai analisar a dívida. Aqui na Sanepar a gente tem uma dívida que eu considero até controlada, porque olha, tá sempre abaixo de 3. Então, o ideal é que isso aqui não fique acima de 3 vezes o valor do patrimônio da empresa, o valor do EBIT, da EBITDA da empresa. No caso da Sabesp, ó, a gente já tem uma dívida aqui que já chegou a 4, agora está em 3,4, é uma dívida um pouquinho alta, já, eu não gosto que passe de 3, mas é bem estável, nunca passou muito disso. E quando a gente olha para a Copasa, a gente tem uma dívida que já esteve a 9 vezes o valor do caixa da empresa, do que ela tem disponível ali para pagar. Precisaria de 9 anos para ela conseguir pagar todas as dívidas. Mas ela conseguiu aqui se recuperar, diminuiu a dívida, porém está aumentando de novo. Já está em 3,9, quase 4 vezes o valor que ela precisaria ali. E o que a gente tem que analisar aqui também? A Copasa é a que tem uma dívida maior, porém é a que costuma fazer mais investimentos. Então, quanto maior o investimento que você fizer, maior vai ser a sua dívida, normalmente ali, se você pegar um empréstimo, um financiamento. E agora eu quero analisar com vocês uma das coisas mais importantes quando o assunto é analisar uma ação. Para mim, a margem líquida. Ou seja, depois de tudo que ela vendeu ali, quanto é que sobra líquido para ela? Para mim, se essa margem estiver muito abaixo de 10, eu já fico com o pé atrás. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na Sanepar. A margem líquida dela, ó, a menor foi 9,9. Então, assim, não ficou muito abaixo de 10. Ao longo dos anos, ela não teve prejuízo. Isso é ótimo, porque empresas de saneamento normalmente têm interferência política. E se tem interferência e tem prejuízo, aí é um ponto duplo de atenção. Quando a gente olha aqui na Sabesp, ela não teve prejuízo, ela não teve margem negativa, mas ela teve aqui em 2014, em 2015 e em 2020 margens inferiores a 10. Apesar que ao longo dos anos ela costuma ter uma margem bem acima de 10. E no caso aqui da Copasa, quando a gente vai em margem líquida, a gente vê que em 2015 ela teve prejuízo, em 2021 ela teve uma margem abaixo de 10, aqui 9,12, mas normalmente também tem uma margem razoável. Agora uma outra coisa que eu nem tá na planilha, mas eu gosto de olhar, é isso daqui, o payout. O que é o payout? É o quanto do lucro ela está distribuindo para os investidores. Se a gente olha aqui na Sanepar, a gente vê que ela está distribuindo, na média, 33%. Isso é bom, porque ela tem um dividend yield bom, razoável ali, acima de 4%, e consegue ainda reter um pouco de dinheiro para ela investir em alguma coisa caso seja necessário. No caso da Sabesp, a gente também tem essa média interessante, e da Copasa a gente já tem uma média maior. Tá vendo que ela distribui média de 65% aqui do lucro dela. Então, a dívida dela está maior e ela está distribuindo mais dividendos. Isso é saudável para a empresa até que ponto? Para mim, não é muito saudável, porque ela está distribuindo e está com dívida, ela deveria priorizar pagar a dívida dela e depois distribuir lá na frente um pouco mais para os seus investidores. E aí, descendo um pouquinho mais, a gente encontra aqui o free float. O que é o free float? É o quanto das ações está no mercado. Por exemplo, quanto maior o free float, significa que menor é o controle dos donos majoritários da empresa. Então, na Sanepar, quase que 80% está na mão dos acionistas. Então, se reunir todos os acionistas e os investidores majoritários aqui falarem, não, a gente quer fazer tal coisa, e os acionistas não concordarem, não vai para frente. Isso daqui é bom? É mais ou menos. O ideal é que isso daqui esteja mais baixinho, entende? No caso da Sabesp tem aqui quase 50% e da Copasa tem aqui quase 50%. O ideal é que esteja, quanto menor, melhor isso daqui. Porque dá mais liberdade para os gestores
terem a liberdade de colocar, implementar mais coisa nas empresas. Porém, como elas são parcialmente controladas ali pelo governo do estado, não tem tanto problema assim. Mas o que acontece? Com esses poucos dados que eu não analisei sobre histórico da empresa, eu não analisei onde que a empresa está investindo, eu não analisei muito da empresa, só com esses pequenos pontos a gente já consegue fazer um filtro. Por exemplo, para mim, uma margem que fica muito tempo, por vários anos, abaixo de 10, igual tem aqui na Copasa, é um ponto de atenção, eu provavelmente não vou investir nessa empresa. Para mim, quando a dívida está muito acima de 3 durante muito tempo e durante anos ali ela costuma ter uma dívida maiorzinha, é um ponto de atenção. E outra coisa, o histórico do dividendo. Se a gente olhar, a Sanepar é o que tem o histórico mais certinho ali, pontual. Se a gente olhar para a Copasa, tem anos que ela paga muito, tem anos que ela não paga quase nada. No caso da Sabesp, é a que menos paga e normalmente mantém esse percentual baixo aí. Então, dessas 3 empresas, se eu tivesse que escolher uma, a escolhida seria a Sanepar. Se eu estivesse buscando dividendos, é claro. Lógico que eu não iria analisar só isso, igual eu falei no começo do vídeo. Eu iria buscar um pouco mais de informação sobre a empresa. E onde que eu encontro essas informações? Que a gente sempre tem que analisar. Aqui no site do Status Invest, você consegue analisar aqui, tem até um pouquinho do histórico da empresa e tal, tem aqui um pouquinho sobre o balanço e lá embaixo tem os documentos, que eles colocam aqui como comunicados. E aí você pode separar aqui por ano, o ano que você quer analisar, o ideal é que você analise anos anteriores também e abrir aqui os documentos. Tem comunicado de fato relevante, falando sobre dividendo, administrativo e tudo. Você pode analisar isso daqui. E se você quiser receber em primeira mão quanto que ela vai pagar de dividendo, quando que aconteceu alguma coisa nova na empresa, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no Google e digitar RI Sanepar. Vou usar ela como exemplo, tá? Então aqui, ó, relações com investidores. Nessa área aqui você consegue todos os relatórios, tudo que você precisa para saber sobre a empresa. E aí você pode vir aqui em serviços com investidores e cadastrar aqui no mailing. O que significa isso aqui? Que vai chegar no seu e-mail em primeira mão todo o fato relevante sobre a empresa, toda vez que ela analisar falando que vai ter dividendos ali para você, tudo vai chegar em primeira mão no seu e-mail. Isso daqui não é só a Sanepar, tá? Toda empresa da Bolsa tem o site do RI e você pode se cadastrar para receber esse tipo de informação. E também para analisar os relatórios, as informações financeiras da empresa, tudo para você fazer uma análise bem mais detalhada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês como eu gosto de fazer uma primeira análise, um primeiro filtro ali para não perder muito tempo analisando várias empresas. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários as próximas ações que vocês querem que eu faça isso. Lembrando que sempre vai ser a minha opinião pessoal, não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada. É só o que eu faço da minha forma, de acordo com a minha tese. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal, viu? Tchau!